boa, mano. Uma coisa que eu tenho pensado, tá ligado, esses tempos, é uma pequena frase. Vai fazendo. Vai fazendo. Isso tá relacionado a tudo, tá ligado? E claro que ao mesmo tempo que tá relacionado a tudo, tá relacionado a nada. Você pode estar fazendo nada e só continuar fazendo isso. Mas é preocupante. Quando eu vejo alguém da minha idade, tô com 26. É preocupante quando eu vejo alguém da minha idade só ir fazendo sem estar fazendo nada. E às vezes o cara tá fazendo um monte de coisa, tá ligado? Tipo, o cara tá estudando, tá trabalhando e ele não tá fazendo nada. Não é nem porque o cara é ruim, tá ligado? É só porque ele não quer. Não é nem porque ele tá moscando de alguma maneira ou vacilando em si. Mas é porque ele não quer. Ele não quer fazer nada. E não é que não esteja tudo bem também, tá ligado? Tá tudo bem. Você pode não fazer nada se você quiser. E ainda assim tá fazendo alguma coisa. O importante é ir fazendo, tá ligado? Tem uma parte da nossa cultura que abrange um bagulho chamado ano sabático. Se, se você veio de uma parte do Brasil onde você não podia parar de trabalhar, ou de onde você tiver vendas que você não pode parar de trabalhar, você provavelmente não sentiu nem o cheiro disso. Mas o ano sabático, ele é um ano que você fica parado, tipo, sem fazer nada, por um ano inteiro, sem fazer nada tipo de trabalho, de estudo, faz nada, e vai pensando na sua vida. Eu fui um dos que tirou esse ano sabático, tá ligado? Não intencionalmente, é porque a faculdade não tinha aceitado e trabalho aqui no Brasil tava difícil de encontrar na época porque eu não tinha reservista ainda. Então eu tive que tirar aquele ano sabático, eu não conseguia arrumar trabalho e não tinha passado na faculdade ainda. Foi entre os meus 17 para 18 anos e com 18 anos, 18? 18, 19, 19 anos eu entrei na faculdade, que nos 18 eu fiquei sem movimentar. Só fazendo um bico aqui, outro bico lá, tá ligado? Aí o processo todo foi distante da realidade, tá ligado? Foi distante da realidade. Eu era uma pessoa completamente diferente no começo do ano sabático. Tava buscando realmente o que fazer da vida, o que era o significado dela e o que eu queria. O que as pessoas ao meu redor queriam também. Eu queria entender um pouco mais isso. Eu entendi. A maior parte das pessoas não quer algo que vá levar elas a o mesmo objetivo que eu. A maior parte das pessoas não tem o mesmo objetivo. Na época eu queria ser policial. Então, muitas, inclusive fiz 3 concursos, não passei nenhum dos 3. Eu caí no acadêmico. Na parte acadêmica não, na parte escrita. E nesse processo eu esperava o concurso chamar, não chamava, né? E eu também não tinha carta. Ainda não tenho. O que eu fui observar, e estou observando, é que aquele tempo parado me fez pensar em muita coisa. Mas também me fez pensar que eu não estava pensando. Eu estava fazendo um monte de coisa, mas eu não estava pensando no que eu estava fazendo. Nas consequências das minhas atitudes. Eu não estava pensando nisso. Aquilo que eu estava agindo, aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava produzindo. Eu não me importava com nada disso. E isso me fez perder tempo. Não tempo necessariamente. Não tempo de produção. Acho que tá ali. Não tempo de produção, mas tempo de
pensar em coisas melhores, coisas diferentes. Em como fazer coisas que fossem me ajudar no futuro. Eu não pensava nisso. Eu pensava muito mais na próxima mina, na próxima brisa, no próximo rolê, na próxima coisa que fosse me levar para onde eu queria. E isso aí me fez errar nas minhas escolhas. Me fez perceber que eu tava vacilando ali, tá ligado? Mas eu só percebi depois que passou. Por mais que eu tava fazendo aquilo que eu tinha que fazer, eu não tava pensando no que eu tava fazendo. E eu acabei fazendo muita coisa errada. Não, e quando eu digo errada, não é necessariamente errada no sentido de errei criminalmente. Tipo, não só isso. Não existe só esse tipo de erro, tá ligado? Mas é decisão errada mesmo. E as decisões erradas, às vezes você até pensou nelas, mas elas não são as corretas para serem tomadas, tá ligado? E acho que é aí que tá o problema. Você tem um pensamento muito raso. E não, esse é meu gato, tá? E não conseguir pensar melhor nas coisas que você tá fazendo, nas coisas que você tá dizendo. E acabar, mesmo que fazendo alguma coisa, quando você olha para o futuro, você não vê aquela coisa se construindo. E acaba, mesmo enquanto fazendo algo, não fazendo nada. Porque não seria algo que teria um resultado significativo no seu dia, na sua vida, no seu momento. Isso é um problema quando a gente vive numa sociedade que busca os nossos melhores pontos, tá ligado? Os nossos maiores trunfos. Não necessariamente as nossas habilidades, mas os nossos trunfos. Não é só sobre dinheiro o negócio, tá ligado? Não é só sobre produção. Às vezes uma pausa é necessária para você conseguir pensar naquilo que você está dizendo. Não é só sobre você estar todo dia trabalhando, todo dia estudando, mas nunca realmente pensando aquilo que você está agindo, quais são as consequências do que você está fazendo. Não é sobre isso, tá ligado? Não é sobre você se distrair dentro do TikTok, do YouTube, de estar fazendo algo que você acha que é construtivo, assistindo alguém que você acha que está falando bem, sem estar pensando. E quando eu digo alguém que está falando bem sem estar pensando, não é da pessoa que está falando na tela, é de você que não está pensando naquilo que você está recebendo de informação dessa pessoa que está na tela. Isso é bom. Eu não acho. Por exemplo, todos esses vídeos aqui eu faço sabendo que eu tenho uma filha e que essa filha minha, Safira, ela um dia pode ser que não me tenha mais aqui. E eu posso ser que mesmo estando aqui eu não consiga atender ela, não estar bem com ela, ou não sei lá o que possa acontecer. Mas ainda assim ela vai poder ver aquilo que eu pensava sobre algumas coisas.
Então isso daqui tem um propósito pra mim. Porque um dia eu não vou mais estar aqui. Ela vai. Meus netos vão. Caso ela tenha filhos. Porque eu provavelmente vou ainda ter mais filhos. Que é por ser a minha vontade, tá ligado? Eu ainda vou ter mais filhos. Agora, fazer isso daqui sem propósito, sem pensar no que isso aqui vai me trazer. E eu não tô nem falando sobre a barba, eu tô falando sobre o vídeo em si. Não teria propósito algum. Não teria propósito algum. Não é nem sobre propósito algum de compartilhar experiência, sei lá, adicione nessa parte qualquer coisa que for, sei lá, palavra pronta de alguém chato. Mas eu digo no sentido de construir algo, estar construindo algo por algum princípio que seja só monetário e não necessariamente algo que você considere útil para a sua família, para quem você ama, para aqueles que você deseja estar e continuar junto com durante o restante da sua vida. Hoje eu vou ao Black. Tá ligado? Acho que essas são as coisas que realmente dão valor à vida. Porque se você faz tudo sem pensar, só naquela lógica de, mano, vou pagar a próxima parcela do carro, da moto, do celular, da bicicleta, vou comprar aquele novo lanche que lançou no McDonald's, porque o pessoal tá falando bem. Ou mesmo porque a sua família quis que você comprasse um novo carro. Sua noiva, sua mulher olhou pra você e falou, pô, a gente podia comprar uma moto. E você vai porque ela falou e não porque você sente que é necessário naquele momento, tá ligado? Mesmo que você veja, você toma a decisão de não fazer, ou toma a decisão de fazer. Isso tem que ser pensando e não aceitando aquilo que o outro impôs sobre você. Senão você está ao mesmo tempo fazendo e não fazendo nada. E nesse caso eu diria para você não ir fazendo. Agora, se você sentou, planejou 10 anos para frente, as coisas que poderiam dar certo e as coisas que poderiam dar errado no caminho, o desejo futuro que você deseja, mano, tipo Naruto, tá ligado? Pai, eu quero ser Hokage. Todo mundo olha pra ele e fala, mano, você não vai ser Hokage, já era. Aí ele olha pra ele e fala, mano, eu vou ser Hokage, truta. Eu vou ser Hokage, truta. Você tá nessa bala. Você se prepara, você tá fazendo faculdade, você tá se desenvolvendo na sua vida, você tá montando a cabeça de quem você é pra aquele que você vai ser. Você tá fazendo na prática aquilo. E a mesma coisa, tipo, existem bagunças, mas essa bagunça aqui vai alterar no meu resultado final, naquilo que eu desejo pra minha vida. Eu não tenho, sei lá, um carro, uma moto, o que for. Agora, vai alterar no que eu preciso agora? Ou no futuro? Se não, pra que eu vou ter? Pra quê? Não adianta. Porque se eu fizer agora e continuar fazendo, recebendo as consequências disso, pode ser que me atrapalhe de algo mais importante no futuro. Então, é importante você saber o que você está fazendo a longo prazo. Moldar a sua vida para que isso aconteça. Confiar em Deus para que os caminhos estejam abertos para você conseguir fazer isso. Conhecer um pouco da palavra dele para que seja possível. E no fim, no fim de estar fazendo o que você está fazendo atualmente. Não é no fim da vida, no fim do que você está fazendo agora. Finalizou fazendo faculdade, terminou a faculdade.
revalida a situação. Você vai olhar e falar, pô, beleza, terminei a faculdade, estou no emprego que eu queria, agora o desejo que eu tenho é de ser CEO dessa empresa, como é que eu vou fazer? Fazer mestrado, fazer MBA, vou me apresentar entre os caras que estão aqui ao redor para crescer, o que eu vou fazer? Isso a gente só vê durante o caminho. O objetivo que a gente setou lá no começo, o objetivo que a gente setou, a gente vai ver no caminho como a gente vai chegar no fim. Esse é um passo da escada. Até você passar para o próximo passo da escada que você planejou anteriormente, vai fazendo.